capítulo 17. Amém? Vamos meditar todo mundo junto? Diz assim: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Amém? Amém. A igreja pode se assentar. Amém? E não cesse de exaltar e de glorificar este Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E através dessa palavra nós entendemos sobre o cuidado de Deus na vida deste homem chamado Elias. Mas é necessário nós entendermos que antes disso tudo acontecer, a Bíblia nos ensina que Israel não estava conforme a vontade de Deus. E quem reinava sobre Israel era Acabe. E Acabe começou a fazer coisas que não agradavam ao nosso Deus, como se prostrar diante de imagens. E o pior que ele fez ainda foi construir imagens e colocar dentro do povo de Deus. E mais pior ainda foi se casar com Jezabel, mulher que se servia a Baal e levando ele mais e mais à idolatria. Então Israel estava totalmente posto à idolatria e Deus já estava longe daquele povo. Então o Senhor vai levantar um homem chamado Elias. A Bíblia não diz o nome da sua mãe, não diz o nome do seu pai, quem era este homem, mas nós sabemos que Elias ele era um homem de Deus. Então ele vai chegar até Acabe e ele vai entregar o que Deus tinha para falar com Acabe, dizendo que não haveria chuva durante aqueles anos, segundo a palavra dele. Enquanto eu estudava esta palavra, o Senhor ministrava em minha vida algo tremendamente, porque muitas das vezes as coisas não vão conforme o querer do Senhor em nossas vidas. Muitas das vezes as coisas estão indo totalmente contrário, só que o Senhor nos convida a trazer a presença dele para o problema que está errado. Então Elias, conforme a palavra do Senhor, ele vai dizer aquilo e o Senhor fecha o céu sobre Israel. Então Elias vai para Querite, e quando ele está lá em Querite, Acabe começa a perseguir a vida de Elias. Só que quando ele está escondido ali, o Senhor tem cuidado de Elias. Pela manhã ele tinha o pão dele, pela manhã ele tinha a água dele, e à noite também ele tinha o pão e a carne. E nós vemos o cuidado daquele que faz a obra do Senhor. Quando você está debaixo da palavra do Senhor, quando você está debaixo das mãos do Senhor, o Senhor ele vai cuidar da sua vida e vai cuidar da sua família. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós sabemos que a água ela é algo muito importante para a nossa vida. E já não estava mais chovendo, e sem chuva não tem pão. Louvado seja o nome santo do Senhor. E simbolicamente, trazendo a palavra pão, tanto como um alimento para nossas vidas, pão também quer dizer a palavra do Senhor, que é o alimento. Não havia mais palavras sobre a terra, até porque Isabel havia matado todos os profetas do Senhor. E sem palavra nós iremos morrer, sem palavra nós vamos perecer, porque a palavra que alimenta a minha vida é a palavra que sacia a sua vida. O próprio Deus vai nos ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o Senhor manda que Elias vai até uma cidade que ficava em Sidom, que lá ele havia ordenado uma mulher viúva para que sustentasse a vida dele.
aleluia, Sidom é uma cidade que não faz parte do povo de Deus. Só que o olhar de Deus, ele alcança tanto os servos dele como os maus também. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor. Então o Senhor ordena para que aquela viúva viesse a cuidar dele. Deus já conhecia aquela mulher. Deus já sabia o que se estava passando na vida daquela mulher. E quando ele vai até aquela cidade, ele contempla aquela mulher pegando um pouquinho que ela tinha, que era lenha, e lá ela iria fazer a sua comida. E ele vai pedir ali um pouco de água para que ele venha saciar a sede dele. Só que o Senhor sabia muito bem o que ela necessitava. Então ele vai direto ao problema dela, a situação que ela estava passando. Peço também um bocado de pão na tua mão. E aí ela começa a declarar o problema que ela estava vivendo. Olha, o que eu tenho é só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, para que eu coma e depois o meu filho coma. E depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada para nós. O Senhor, ele sempre vai de acordo naquilo que você necessita. Isso nos mostra o cuidado do nosso Deus. Então Elias vai dizer: não tenha medo, vai primeiro, faça para mim um pouco do pedaço de pão, e depois faça para o seu filho, e para você, para que primeiramente eu venha comer e depois você coma. E o Senhor, através da sua palavra, ele me ensinava algo tremendamente. Primeiro você tem que fazer para o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Elias simbolizava o próprio Deus. Então faz primeiro para mim, depois coma você e o seu filho. E nessa manhã não é diferente sobre a minha vida e a sua vida. Primeiro viva para o Senhor, busque a presença do Senhor, viva conforme a vontade dele, conforme a palavra dele, e tudo vai ser acrescentado sobre as nossas vidas. Aquela mulher confiou na palavra daquele homem e ela vai fazer conforme a vontade do Senhor. Primeiro ela faz, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, o alimento para aquele homem, porque a palavra do Senhor sobre a sua casa seria que a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Primeiro ela faz para o Senhor e depois ela faz para a sua família. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nunca mais faltou a comida sobre a vida dela. Imagina só um pouquinho de azeite que ela tinha, um pouquinho de farinha, e o Senhor foi multiplicando sobre a vida dela. E isso não é teoria de homem. O Deus multiplicou o azeite na vida dela. Deus multiplicou a farinha sobre a casa dela. E o Senhor primeiro te chama. Faz primeiro a vontade dele. Faz primeiro a vontade do querer do Senhor. E as demais coisas o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. A igreja pode exaltar e glorificar este Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, só que se passar os anos, aleluia, aquele homem Elias estava aguardando a ordem de Deus para voltar a fazer o querer do Senhor, porque a ordem era que não haveria chuva sobre a terra já estava uma sequidão. Imagina só, os animais tudo mortos, não tinha mais nada, mas aonde Elias estava, a presença de Deus estava e havia a providência de Deus. E o Senhor me ensinava: fica debaixo da presença do Senhor, que aleluia, que o Senhor ele vai ter cuidado de você. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Só que algo vai acontecer na vida daquela mulher. O seu filho vai adoecer e ele vinha chegar a morrer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só que o Senhor também me ensinava através dessa palavra que servir ao Senhor não é só 1000 maravilhas. O Senhor vai nos ensinar que iremos passar por momentos de situações difíceis, iremos passar por situações de angústia. Ser cristão não é, aleluia, ser os mais ricos dessa terra, mas o Senhor nos promete paz, vitória e bonança sobre as situações desta vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ela vai olhar para aquele homem: olha, homem, você está aqui na minha casa, por acaso você veio lembrar da minha iniquidade, porque o meu filho vieste a morrer. Aleluia. Então Elias vai pegar aquele menino em
6 anos de idade. E lá ele vai pegar aquela situação, coloca sobre a sua cama. E durante 3 vezes ele começa a orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, traz a vida de volta para esta criança. Senhor, meu Pai, visita esta criança. Por 3 vezes Elias vai fazer daquela maneira. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor vai trazer vida de volta para aquela criança. E através dessa palavra, que mediante o que você estiver passando, ou que você vai passar, louvado seja o nome santo do Senhor, você pode confiar neste Deus. Você pode buscar a presença desse Deus. Você pode clamar que o Senhor ele vai te dar vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, aquele filho é entregue de volta para aquela mulher. Aleluia, talvez a situação dela seria, aleluia, a situação que ela iria passar. Já era uma mulher viúva e agora iria perder o seu único filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só que nesta manhã eu quero te dizer, aleluia, debaixo desta palavra, fica na presença do Senhor, porque debaixo desta presença, aleluia, o Senhor ele tem promessas sobre a sua vida, o Senhor ele tem cuidado da sua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você não foi chamado para ser como este mundo, você foi chamado para viver as promessas do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, o Deus de Elias está presente nesta manhã. Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você vivemos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só que Elias não vai aceitar a situação como está. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele vai proclamar conforme a palavra do Senhor. Não vai chover segundo a minha palavra. Seja como, aleluia, este homem. Não aceite, não omisse, aleluia, o erro sobre a sua casa. Não aceite a destruição sobre a sua casa. Mas seja como Elias, pela esta palavra. Eu não aceito este mal sobre a minha vida. Eu não aceito esta barreira sobre a minha vida. Aleluia, seja como este homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se passando a história, depois de 3 anos, aquele homem profetizando, louvado seja o nome santo do Senhor, o Senhor faz com que abra-se os céus e volte-se a chuva sobre a terra. E como foi medicado, que Elias orou e o Senhor operou naquele lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Creia neste Deus. Não saia da presença do Senhor. Aleluia, abandone as coisas deste mundo. Abandone aquilo que desagrada o nosso Deus. Porque Israel, a presença de Deus já não estava mais em Israel. A presença estava somente com Elias. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor, a presença dele vai se retirar de nós. Aleluia, o mesmo Deus que operou no passado, ele não mudou, ele ainda continua o mesmo. Pecado ainda é pecado, idolatria ainda é pecado. Tudo isso nos afasta do Senhor. E o Senhor te convida, aleluia, a adorar unicamente o nome dele, a voltar para os caminhos que ele te chamou, a voltar nas promessas que um dia ele fez sobre a tua vida. E você vai ver o que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Que o Senhor continue falando nesta manhã. Aleluia, através desta palavra. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Estarei passando para a nossa irmã Daiane, amém? Está fazendo as ofertas e fazer aquilo que o Senhor colocar em seu coração. Amém? Vamos receber a serva de Deus em oração, amém? Amém? Louvado, fiquem todos de pé. Esta é a palavra do Senhor nesta manhã. Louvado, eu passei a madrugada lendo ela. E quando eu meditava, o Senhor iria me ensinando esta palavra. E eu estou muito maravilhada com essa palavra, amém? Que o Senhor continue falando ao seu coração. Essa palavra é alimento para a nossa alma, amém? Medite ela, porque ela irá fazer você frutificar, amém? Levante as suas mãos ao céu, vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai amado, Senhor, nesta manhã, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, Pai, de podermos, meu Pai, aprender da Tua palavra. Senhor,
este alimento, Pai. O Senhor, Pai, trouxe, Pai, sobre a minha vida, Pai, nesta manhã. Senhor, Pai, continua, Pai, falando nos corações. Senhor, Pai, a tua palavra é como uma semente, meu Pai, que ela brota, meu Pai, como palavras para a vida eterna. Continua, Pai, trabalhando nessas vidas. Continua, Pai, trabalhando sobre a minha vida, Senhor. E eu tomo posse desta palavra, que a farinha não vai se faltar, Senhor, sobre a minha casa, Senhor. Que o azeite, meu Pai, que simboliza também o teu Espírito Santo, não irá faltar sobre a minha vida, não irá faltar palavra, meu Pai, sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, meu Pai, porque tu és maravilhoso, Senhor. Eu agradeço pela tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus, amém. E as palmas que glória e agradece, amém, Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, pode se assentar. Aleluia, Jesus. É uma palavra poderosa. É uma palavra, irmãos, que nós estamos aqui, mas está lá alcançando o nosso armário, o nosso celeiro, né? Mesmo ele naquela situação, mas Deus não deixou faltar o seu alimento. Deus mandou socorro para ele. E o mesmo Deus é o mesmo que está aqui nesta manhã no nosso meio. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou, irmãos. Eu sou prova viva disso. E cada vez que nós entramos por essas portas para fazer a vontade de Deus, o querer de Deus, o Senhor Ele tem mandado socorro.